Pois é, gente. Aqui nós estamos, então, né? Depois de eu ter prometido para muitos, para tantos, sobre esse vídeo, essa explicação, né, que eu pretendo dar sobre esse assunto que é um tanto polêmico, que foi exibido pelo programa fantástico da emissora Rede Globo de televisão, né, que é o santuário, né, ecológico do Roncador. O santuário do Roncador. A doutrina esotérica, né, esotérica, escolas de antigos filósofos, né, que segue uma doutrina secreta, né, e ela acaba sendo um pouco incompreensível para quem não tem uma determinada iniciação. Bom, mas enfim, tudo aqui mais ou menos preparado, porque vocês sabem que, na realidade, né, o assunto é bastante desgastante, é uma coisa que, assim, devido às inúmeras abordagens, à quantidade de e-mails, né, de alunos perguntando, porque realmente parece, pelo que foi dito, que eu vi só o final lá direitinho da reportagem, ficou muito sem explicação, e parece também que teve uma outra polêmica lá também, falando que a ciência não poderia explicar. Não, peraí, não é bem assim, né? Tem muito, isso aí não é desse jeito. A ciência não poderia explicar. Então, assim, aqueles e-mails mais simples e tal, perguntando alguma coisa, ou mesmo aquelas pessoas que já têm esse contato comigo, tudo, e me perguntaram, eu tentei responder mais ou menos, né, de uma forma assim, mas agora, para não envolver a matemática, porque isso envolve uma matemática muito pesada, entendeu? Então eu tive que trabalhar durante esses dias todos, né? E vocês aí que me seguem nas redes sociais estão vendo a minha ausência, o não, mas não só por isso também, claro que não, porque eu estou envolvido num outro projeto aí também, do Grupo Estratégia, que, né, está consumindo muito tempo e está difícil mesmo, né? Então é complicado. Agora, que é justamente sobre essas videoaulas. O santuário do Roncador, né, essa doutrina e tudo mais e tal, para explicar, o Fantástico, parece, o programa lá levou, né, pôs lá um médico, um oncologista, que deu o seu parecer dentro dos termos médicos legais, dentro da medicina e tudo mais e tal. E depois pediu também, né, um físico sobre aquelas pirâmides de 400 quilos, né, ficarem flutuando a mais de 1 metro do chão, levitando a mais de 1 metro do chão, né? Aí ele pegou, parece que ele até fez uma maquete, né? E dessa maquete lá ele mostrou, né? Pegou um imã lá, por exemplo, como igual a esse aqui, né? Cheinho de coisas minhas aqui, né? Aí, se você for olhar mesmo, todo o ímã vai ter o campo magnético. Olha que atração, tá vendo? Vocês podem ver aqui, observar, a atração é violenta. Agora, eu posso também mudar tudo isso. A partir do momento, olha, que eu consegui, tá vendo? Inverter essa polaridade aqui e colocar 2 polos iguais. Aí você sente a força de repulsão e não de atração.
Tá vendo? Aqui, eu vou ver, olha, ao campo magnético aqui, certinho. Tá vendo? Eu estou sentindo. Claro que vocês ainda, mas se vocês pegarem dois ímãs e fizerem essa mesma demonstração, vocês poderão ver a força do campo magnético aqui agindo aqui, ó. Bonitinho. Tá vendo? Gente, isso não dá, entendeu? Quando o físico lá foi tentar fazer essa explicação, né? Não dá para ser explicado através só, ou melhor, não dá para ser explicado através da mecânica clássica, da física clássica, da mecânica newtoniana. É necessário, entendeu? Que haja uma explicação dentro do eletromagnetismo, entendeu? Então por isso que foi complicado. Agora vocês hão de convir comigo que se você for procurar tudo sem usar a matemática, igual por exemplo aqui, né, as equações de Maxwell, tá vendo? As 4 equações de Maxwell. Se você for procurar utilizar tudo isso aqui, nós vamos ficar aqui 10, 20, 30 aulas falando sobre isso aqui, e outra, poucos vão entender. Por quê? Porque não é a ideia, não é essa. O público-alvo também, nem todo mundo sabe isso aqui. Então, a ideia não é passar. A ideia é usar um vocabulário, né, uma linguagem coloquial, né, menos formal, entendeu? Para que todos possam, né, uma linguagem bem mais objetiva, né? E para que todos possam entender, né, o que eu quero passar. Porque senão vai ficar uma coisa assim muito complicada, né? E sem aquela sustentação matemática. Porque só teórico já é complicado por si só. Só essa parte teórica já é muito complicado. Viu? Então, eu acho que até pelo fator tempo que nós temos, né, dentro do YouTube, que não pode, temos uma regra, né, de tempo para postar cada vídeo desse aí. Então, eu vou apresentar talvez isso aí em 2 partes. E a primeira parte dela é essa aqui, onde a gente fala aqui, entendeu? O Santuário do Roncador, a doutrina esotérica. Mas antes, primeiro de começar isso aqui, eu teria que explicar para vocês sobre uma parte da química. Começa lá na química básica, e que muitos, eu já falei, né, que a química está deixando a desejar, a química está sendo um grande problema, né, a química está levando muito neguinho aí pro buraco. Então vamos ver o que é que anda acontecendo. Só uma aguinha aqui para... O que anda acontecendo aí com essa química? Bom, a ionização. Essa ionização é a capacidade que a gente tem, que o átomo, né, no caso, vai ter de se transformar, deixar de ser aquele átomo neutro em um íon, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Então isso chama a ionização. Positivo é quando ele vai perder elétrons, né, e vai ficar com uma carga de prótons maior. Negativo é quando ele vai ganhar elétrons e vai ficar com uma carga negativa maior. Por isso, então, fica cátions, né, positivo, ânions, negativo. Viu? Então, é o íons, formação de íons, né? E isso tudo é onde começa a eletricidade. E também, para explicar tudo isso aí, não adianta você mexer dentro de um assunto desse aqui, em particular. Você não pode só basear na mecânica clássica. Aliás, você nem deve mexer com a mecânica clássica. Apenas uma questão de equilíbrio para mostrar ali só,
Mas, na verdade, o que tem que ser mostrado é dentro da mecânica quântica e do eletromagnetismo. Sem usar também a matemática. E isso é o desgastante. E além do mais, entendeu? O envolvimento que você acaba tendo com isso aqui, com a doutrina, é tão grande quando você vai mergulhando ali a fundo naquilo ali, né, nesse universo, nesse mundo paralelo, é tão grande que você tem que ter um preparo para isso. Eu não vou falar que eu tenho, não tenho não, entendeu? Não estou preparado. Tem gente, sim, igual nós temos a nossa professora Maria Auxiliadora Araújo, o meu irmão Frederico Melgaço, eles têm esse preparo. A Maria Auxiliadora, a professora, né, ela é espírita, ela já tem uma iniciação toda para estar lidando, né, com a antimatéria na ciência ou o espírito na forma religiosa de falar. Também Frederico frequenta uma instituição em Belo Horizonte, né, e que lida justamente com assuntos parecidos, né, com isso aqui, que é o equilíbrio, né, da matéria, o equilíbrio da molécula, da matéria, a nível atômico, a nível molecular. Isso aí vai muito da quântica também. E a procura maior de tudo isso é a cura da matéria. A cura da matéria, né, que você pode buscar, isso pode através do equilíbrio, de um sincronismo e de uma sintonia dessas ondas. Entendeu? As ondas eletromagnéticas, que formam a radiação eletromagnética, que formam esse campo eletromagnético em torno do nosso corpo. Então, tudo isso é sério, é uma coisa fantástica, muito bonito, até onde a ciência vai. Depois fica mais a cargo, né, da própria questão religião, porque tem muita gente que gosta de afirmar religião e ciência são inimigos, tal. Não falam a mesma língua. E vice-versa. Por isso que eu pus essas setinhas vermelhas aqui. Não é verdade. Isso não procede. Entendeu? Isso nunca pode ser falado assim. Às vezes, em grande maioria das vezes, né, a ciência desvenda alguns mistérios que a religião chama de mistério. Outra, as duas, ambas, religião e ciência, usam palavras diferentes para falar a mesma coisa. Galileu gostava de falar, falava muito sobre isso. Quem estuda a história da física profundamente, né, sabe do que eu estou falando. Quando Urbano VIII, o Papa Urbano VIII foi, né, colocar Galileu lá na Inquisição, no problema da Inquisição, por causa das teorias do geo e do heliocentrismo também, né? O Urbano VIII era um Papa, ele era matemático, amigo de Galileu. Ele sabia muito bem que Galileu estava com a razão, mas ele tinha que, como Papa, né, o chefe maior da Igreja Católica, ele não podia ir contra os princípios da Igreja Católica. Então, o que ele fez? Você vai ser condenado, pronto. Ou então desmente tudo que você falou, vai desmentir tudo. Tu tá vendo? Então, assim, ficou essa imagem podre, essa coisa toda. E por que de vermelho fé? A questão da fé. Porque fé é acreditar, é crer, é desejar, é confiar de uma forma tão incondicional que se você falar, ó, aqui tem uma água, essa água foi tirada de um determinado local, ela tem o poder de cura. Eu estou resfriado, aproveitar e mostrar para vocês aqui, ó, tanto quanto esse remédio aqui, que é, né, uma droga química tal, né, feito no laboratório químico,
para resfriar. Bom, mas voltando à água aqui. Essa água tem, mas é H2O. Né? 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Você bebe. Você deposita uma tamanha fé, uma crença, uma credibilidade tão grande que isso vai energizando a própria energia sua. Você vai conseguindo transformar isso, né? Mandando, enviando energias e recebendo de volta, a ponto de que o que você tanto quer, o tanto que você deseja, né? Você acaba conseguindo. Por quê? Porque foi de uma forma incondicional. É igual tipo o amor de pai e mãe, que é aquele amor incondicional, que não tem limite. Então, esse é a partir daí, desse pressuposto, que você, para poder explicar algo assim, você tem que começar a desvendar, a acabar com esses mitos que criam em torno de religião, de ciência e fé. Primeiro falar, você é ateu? Porque você não crê em Deus, você não tem... Porque, peraí, o ateu até, no sentido exato da palavra, nem existe. Porque a pessoa, por exemplo, se eu não acreditar na ciência, né, se eu não tiver uma credibilidade nela, nisso que eu passo para vocês, para meus alunos, que eu ensino, então, para que ensinar? Se eu não creio em nada, porque o ateu é aquela pessoa que não crê em nada. Ele não crê nem nele mesmo. Então, não tem que pensar nisso. Você tem que, entendeu? Tem a sua religião, que você pode muito bem, entendeu? Andar em comum acordo com a ciência, e vice-versa, e ter a sua fé, porque religião não é sinônimo de fé, entendeu? Ciência não é inimiga de religião, e acreditar, crer, desejar, confiar, de uma forma mais incondicional. Essas são as energias enviadas e recebidas. Há uma reciprocidade. É como você gosta da sua namorada e a sua namorada, na mesma intensidade, gosta de você. A consequência disso aí é o amor, é a boa convivência e por aí vai. Então tá. Nosso caso é tempo. Olha só. Primeiro, eu peguei aqui um átomo de sódio, conhecido por todo mundo aqui, o Na, né? Tem o número atômico dele igual a 11. O que significa isso? Quando ele está no seu estado neutro, na natureza, igualzinho, bonitinho lá na natureza, que ele tem 11 prótons no núcleo e 11 elétrons na eletrosfera. Então, 11 e 11. 11 carga positiva lá no núcleo, 11 carga negativa na eletrosfera. Então, há uma relação de equilíbrio, uma harmonia. Entendeu? Há aquela sintonia ali. Ninguém mexe com ninguém porque um está para o outro na mesma proporção. Então não vai haver nada. Também, né, é o Na, o cloreto de sódio, no caso, né, sal de cozinha. Você come todo santo dia, entendeu? Ele tem 17 elétrons, número atômico igual a 17. E nesse número atômico 17, eu posso afirmar para vocês o seguinte: significa dizer que ele tem 17 prótons no núcleo e 17 elétrons na eletrosfera. Também o mesmo número, equilibrando. Certo? Estamos corretos disso? Tá. Agora, como é que forma essa ionização? Simples. Se eu pegar o Na e for distribuir
fazer a configuração eletrônica dele, ele tem 11 elétrons. Aí você só vai mexer com os elétrons. É 1 S2, 2 S2, 2 P6, está aí 4, né? 4 com 6, 10, 2 P6, 3 S1, 2, 4, 6, 10, 11. Então está aqui 11 é o número atômico dele. Ele tem então distribuir os 11 elétrons dele. Esses numerozinhos aqui, né? Você aí que está meio perdido na química, sabe que isso aqui são os elétrons, a distribuição do elétron. E isso aqui são os níveis. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, né? K, L e M. Viu? Agora, também eu tenho que fazer a mesma coisa para o cloro, que tem 17. Vai dar uma distribuição maior, uma configuração eletrônica maior. Então nós temos, olha, 1 S, 2, 2 S, 2, 2 P6, 3 S2, 3 P5. Vamos lá? 2, 4, 10, 12, 17. Primeira camada, segunda camada, terceira.